Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, mais uma segunda-feira, dia 22 de setembro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. Nós estamos aqui no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz, morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, gente, nós estamos aqui, com nossos inimigos aí do passado, todos aqui vivendo, vivendo na mesma época, no mesmo tempo, com um objetivo, que Deus, a gente já sabe que Deus não faz nada errado, sem nenhum propósito, Deus faz as coisas sempre com um propósito. E qual seria o propósito dele colocar a gente aqui na Terra, junto com aqueles que foram nossos inimigos do passado? É para a gente reparar os nossos erros lá do passado. É para a gente se perdoar mutuamente. É para a gente se amar mutuamente. Não é? Então, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos aqui, de todos aqueles que nos ofenderem, que estão passando pelo nosso caminho, que estão prejudicando a nossa vida. Vamos perdoar. Vamos chamar esses aqui para junto da gente e conversar, Vamos conversar, vamos perdoar, vamos nos entender, para que esse rancor, essa mágoa, não perpetue, que ela não parta daqui desse plano terreno e perpetue no plano espiritual, porque esse elo tem que ser quebrado, essa corrente tem que ser quebrada, porque senão vai ser aquilo a vida toda, a vida espiritual toda. Eu venho aqui, reencarno, passo pelos que eu tinha que perdoar e eu tinha que ser perdoado, mas não acontece nada e vamos para o plano espiritual, vamos passar por lá de novo, vamos voltar aqui para a Terra de novo. Nós temos que quebrar isso. E nenhum momento melhor para a gente quebrar esse ciclo do que agora, do que esse que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então vamos quebrar esse ciclo vicioso agora. É perdoando, é praticando a lei de amor, a lei de caridade, para que a gente não perpetue no plano espiritual aquilo que era para ser quebrado aqui.
né? E não vamos, né, provocar mais dissensões entre nós e outras pessoas, porque isso aí vai gerar outro ciclo e a gente não sabe quando esse ciclo vai ser quebrado, né? Onde se originam aí as obsessões, as possessões, né? Então vamos procurar, enquanto a gente está aqui do lado dessas pessoas que estão passando por nossa vida e que já passaram lá atrás, vamos aproveitar para perdoar, para amar, para nos abraçar e seguirmos junto na caminhada, para que a gente chegue do outro lado melhor do que a gente chegou aqui, tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 2, livro 4, Penas e Gozos Futuros. Natureza das penas e gozos futuros, a questão 966. Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto? Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou, e aí a necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso foram necessárias comparações, e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. Então, gente, essa ideia que a gente faz das penas, né, do queimar no fogo do inferno, ou então viver no jardim do Éden, isso é coisa que foi passado para a gente. Vou falar quando a gente era criança, né? Isso que vem lá de trás, né? Passado para a gente. E a gente cresce com isso. A gente cresce com isso. E a gente hoje, a partir do momento que a gente começa a adquirir conhecimento, né, do que é a nossa vida terrena, do que é a nossa vida futura, né, a gente já muda e já cai mais na realidade. A gente já cai mais na realidade. A criança, como ele disse aqui, ó, a criança compreende como o adulto. Então, foi necessário a Deus colocar na cabeça dos pais, dos educadores, dos responsáveis pelas crianças, né, alguma coisa que fizesse essas crianças, né, imaginarem um futuro bom ou um futuro ruim, né? Isso aí é o que veio predominando e vai predominar até a criança adquirir conhecimento. E a mesma coisa com o homem. Quando Moisés trouxe a lei de Deus, né, a lei mosaica, ela é uma lei de impor pelo medo do inferno, pelo medo do purgatório, não é? Depois que Jesus veio e trouxe a lei de amor, o homem já tinha mais condições, né, de entender o que seria a lei de amor, né? E já deixou um pouquinho aquele medo que ele tinha de Deus. Ele foi ver que Deus é um Deus de amor e não um Deus rancoroso, né? E hoje o homem tem mais condições de entender o que Jesus disse lá atrás. E mesmo por isso, os Espíritos vieram nos esclarecer sobre as alegorias e as parábolas que Jesus utilizava, né, para falar o que ele precisava falar e o homem ainda não tinha condições de entender. Hoje nós temos mais condições. Então vamos buscar, né, nas leituras que a gente faz do Evangelho, dos livros espíritas, dos livros religiosos, vamos buscar algo que nos torne pessoas melhores, tá? Porque eu falo que não existe, eu falo não, né? eu explico para muita gente que conversa comigo que não existe a melhor religião. A melhor religião, como Kardec falou aqui nesse livro, é aquela que te torna uma pessoa melhor. Então vamos procurar nos livros religiosos, nos estudos religiosos, né, algo que nos torne seres melhores, espíritos melhores. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, com muita paz, muita saúde, muitas energias positivas, muitas alegrias. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.